Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E convido também aqueles que estiverem sintonizados e aqueles que sintonizarão depois, que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao mentor do nosso trabalho Plantão de Oração, para que nos autorize a dar início em mais um trabalho na seara do Mestre Jesus, o Plantão de Oração. E a gente sempre começa o nosso plantão com uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que a gente está estudando de forma sequenciada, e hoje é a lição de número 41. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então vamos lá. Lição 41, livros Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Espírito de Emmanuel, ou melhor, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o título da lição 41 é Se andarmos na luz. Então, continua assim. Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. João, isso está escrito no 1 João, no capítulo 1, no versículo 7. E continua assim. Tantas vezes, dissensões e incompreensão nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos e, com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiremo-nos do campo do serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres. Se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve às circunstâncias de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situado nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e ponto de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Olha que lição maravilhosa, olha o que diz. Vamos ver o que a gente entendeu dessa lição. Então ele fala: se andarmos na luz do Mestre Jesus, né, que a gente tem como modelo e guia, se nós andarmos nessa luz, como a lição fala, a gente vai entender, né, o porquê nós estamos aqui, o porquê que tantas aflições, né, a gente nos abate ou a gente tá vendo as situações, as calamidades, né? E a lição ele fala que muitas vezes essas dissensões, incompreensões, né, essas resoluções da nossa vida particular, a gente às vezes interpreta errado. E tem muitos, né? Muitas, às vezes na própria família há muita discordância, há muitos ressentimentos, não é? Então ele fala que se a gente, né,
entender isso, porque e quando a gente souber, né, entender os ensinamentos de Jesus, que esse sol maravilhoso que ele manda para nós, à luz da doutrina espírita, que a gente entende que nós somos todos, né, irmãos em Cristo e espíritos imortais, que nós estamos aqui para evoluir, não é? Se a gente for entender isso, a gente vai ver que essas coisas todas, essas discordâncias, esses ressentimentos, esses melindres que a gente passa, essas intrigas, essas fofocas, são tudo o quê? Perca de tempo, né? Perca de tempo e trabalho, porque nesse momento que você está, né, focado nesses melindres, nesses ressentimentos, nessas discordâncias, você poderia estar trabalhando no caminho reto do bem, para poder se melhorar e também melhorar aqueles que estão à sua volta, né? Porque é esse o objetivo que nós estamos aqui na Terra, para nos evoluir, evoluir no caminho reto do bem. Foi por isso que nosso Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo, nos deixou o seu Filho, né, vir aqui em carne e osso para explicar para nós que nós todos somos irmãos em Cristo e que a vida não é só essa. Que nós precisamos aqui, vamos dizer que aqui é a nossa escola maior para que a gente pudesse passar pelas provações, para que a gente possa sair fortalecido e não sucumbir, não é que nem muitos sucumbem quando se perde um ente querido ou quando acontece alguma fatalidade. Mas não, a doutrina espírita ela explica que tudo que acontece, as fatalidades, as aflições, tudo faz parte do nosso crescimento para que a gente evolua. Porque Jesus ele veio aqui nos explicar que o amor é a nossa base de tudo. O amor, ele consegue, né, fazer com que a gente consiga entender tudo, que resolver tudo, todo e qualquer problema de toda ordem. Então, quando a gente entendermos isso, a gente vai fazer que nem aqui na lição está falando. A gente não vai mais perder tempo com melindres, com ressentimentos, né? com fofocas, com um monte de coisas erradas que a gente sabe que acontece e muitas vezes no seio da nossa própria família, né? Um vira a cara com o outro, fica dias e dias sem falar. Então, quando a gente perceber isso, a gente vai perceber que isso é pura perda de tempo, que a gente tem que entender os ensinamentos de Jesus quando ele disse: perdoai quantas vezes for necessário, perdoe até os seus inimigos para que você possa continuar no caminho reto do bem. Porque a hora que você para ficar se remoendo nesse rancor, nessa raiva, nesse ódio, né? Você vai sucumbir e você vai perder o tempo precioso que você poderia estar trabalhando para o bem, auxiliando, falando com uma pessoa, auxiliando o outro que está necessitado, não é? Falando uma palavra amiga, né? Explicando sim dos ensinamentos de Jesus para que o povo possa interpretar corretamente, porque às vezes muitos não entendem, né? Muito mesmo, nem consegue ler a Bíblia, porque a Bíblia, se você não tiver um certo entendimento, às vezes ela deixa uma dúvida, não é? Principalmente as bem-aventuranças, que é maravilhoso, não é? Gandhi mesmo falou que se a Bíblia se perdesse, ficasse só as bem-aventuranças que Jesus disse lá no monte, não precisaria, não, se não tinha se perdido nada. E se a gente for entender direitinho essas bem-aventuranças que Jesus disse, a gente consegue entender aqui e não perder esse tempo precioso da nossa estadia aqui na Terra para a nossa evolução. A gente iria amar mais uns aos outros, iria perdoar mais uns aos outros, iria auxiliar sempre, né? Porque muitos acham que auxilia só dando dinheiro, passando a mão na cabeça, mas não é assim. Deus, nosso Pai, ele sempre nos auxilia e ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E ele nem castiga, né? A gente, que a hora que a gente, né, está lá no dia, vamos dizer, falar assim como o povo gosta de falar, no dia do nosso juízo final, né? A gente, a gente vai ter a sanidade e aí a gente fica envergonhado das faltas que a gente cometeu, né? Hoje em dia, principalmente agora nessa época que estamos, uma boa parte acha que essas faltas são normais, mas não são normais. Porque Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre, veio aqui nos ensinar que Deus colocou dentro de cada um de nós a semente do amor.
Então, nós fomos criados para nos ser felizes, para nos dar bem, né? Mas, né, como o homem sempre deturpa as coisas, né, a gente passou, muitos vê só a maldade, né? Mas aqui ele está falando, se nós andarmos na luz, né, se andarmos na luz como Jesus está, né, a gente vai ter comunhão com todos. A gente vai entender, não é passar a mão na cabeça nem relevar, porque às vezes tem situações que, vamos dizer, como o povo fala, né, nos pega lá no tendão de Aquiles. Então, mas quando você tem já o discernimento da doutrina, você vai entender que aquele irmão que está fazendo essa coisa ruim, né, das duas, uma, ou ele está doente, ou ele não conhece os ensinamentos de Jesus. Porque tem a lei do retorno, que essa aí é implacável. E ninguém infringe as leis de Deus. Nós infringimos, sim, a lei dos homens, né? Que a gente está cansado de ver. Você abrir um noticiário agora mesmo, você vai ver um monte de pessoas, né? Até aqueles mesmo, né? Que ultimamente é o que está mais se saindo aí na mídia, até aqueles mesmo que estão ali pagos para nos proteger, que acabam fazendo falcatruas. Então a gente vai entender que todos nós temos o livre-arbítrio e que as escolhas são nossas e a nós vamos sofrer por essas consequências. Então, a gente precisa entender que se a gente andar na luz que Jesus nos ensinou, a gente vai conseguir ter esse entendimento e vai saber perdoar. Perdoar não é passar a mão na cabeça, não é, como é que a gente pode falar, se comprazer com o erro do outro, não. É você perdoar porque ele está numa fase difícil, ele não está sabendo, né? Então você o perdoa para que você não fique com ressentimento e isso possa te prejudicar. Porque esses sentimentos não nobres, como a raiva, o ódio, tudo, ele não vai prejudicar a sua vítima, ele vai prejudicar a você. Porque com o tempo, né, isso vai virando e pode acabar numa doença do corpo físico e que pode até te levar ao óbito. Então, é necessário que, como Jesus pediu para que nós, né, perdoássemos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, incondicionalmente, perdoa. Mas quando você perdoa, isso não significa que você tem que trazer essa pessoa para dentro da sua casa, passar a mão na cabeça e amparar o que ele está fazendo de errado. Não é isso. Perdoar é você entender que aquele momento que ele está fazendo aquilo para você, que não é legal, ele está numa fase difícil. Então você perdoa e não fica com ressentimento. Mas você tem que falar para ele que não é certo aquilo, não é? Falar, ó, não é certo o que você está falando. Então, se eu não posso ajudar, o que eu faço? Eu me afasto. Mas eu não fico com raiva, não fico com ódio, não fico com rancor, porque a gente tem que andar na luz de Cristo. Cristo pediu também que nós amássemos os nossos inimigos, que a gente tivesse para ele um olhar de compaixão, porque ele ainda não está entendendo os ensinamentos de Jesus. Mas como Jesus disse que nós todos vamos chegar à direita de Deus Pai, isso significa que nós todos ainda vamos aprender. Não importa que seja em outra encarnação, que nessa daqui não vai dar, né? Porque muitos, né, já até desencarnaram sem poder aproveitar, ter esse entendimento que a gente está tendo agora, né? Mas não importa quantas encarnações você espere para poder entender que todos nós somos irmãos em Cristo, né? Somos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai, para que a gente possa nos depurar, nos melhorar, né, como pessoas e usando bem o nosso livre-arbítrio para que a gente possa sempre andarmos na luz como Jesus está. Porque se a gente entende os seus ensinamentos, a gente vai saber ser compreensível. A gente não vai se melindrar, não vai ficar com esses sentimentos ruins para que nós possamos adoecer, né? Porque hoje em dia nós estamos lotados aí de doenças sem diagnóstico. Essas doenças que, de acordo com a doutrina espírita, são que o desequilíbrio emocional que a gente não está sabendo, né, ter esse equilíbrio emocional para que a gente possa resolver as nossas coisas. Então aí nos abala, a gente fica ruim, fica doente mesmo, de chegar até ir para o hospital, mas chega lá, todos os exames estão normais. É você que precisa
voltar a ter aquela fé raciocinada em Deus, nosso Pai Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus, para que você possa entender, né, que tudo vai passar, que a nossa estadia aqui na Terra, que a gente já falou, que essa não é a nossa verdadeira vida, mas é a vida, é a nossa escola para que a gente possa se melhorar, para voltarmos melhor, né? E entender que se a gente andar na luz, né, como Jesus está, nós vamos entender essa movimentação do sol, que é o Evangelho de Jesus, entender os seus ensinamentos, né? E trilharmos o caminho reto do bem, né? Porque essa luz do Senhor, ela vai fazer com que a gente consiga entender o que na realidade está acontecendo. Quando a gente vê um irmão que caiu na delinquência, um irmão que, né, que fez alguma coisa errada, a gente vai entender, né, que ele, né, não está doente ou ele não entendeu ainda as coisas. Mas Deus vai dar uma oportunidade para que ele possa reparar aquele erro. E assim como nós, né, ao perdoarmos, a gente não quer o mal para ele, a gente reze para Deus. Se a gente não puder ajudar de uma forma, a gente reze para ele, né, em preces, em orações, em vibrações positivas, para ele consiga enxergar o que realmente aconteceu, enxergar o seu erro e se melhorar, porque Deus sempre vai dar uma oportunidade para que ele entenda, não é? Porque, como ele fala aqui, que às vezes não basta que a gente figure somente na razão do nosso ponto de vista. A gente tem que entender os ensinamentos de Jesus, né? E ver também o ponto de vista da situação que está acontecendo e pedir ajuda para a espiritualidade para que aquele irmão ou nós mesmos, porque nós também não somos passíveis de erro, a gente também possa errar, para que a gente possa entender e que, andando na luz do Senhor, a gente vai conseguir ter o um entendimento real e aí sim a gente vai saber perdoar, a gente vai saber entender, né? E a gente vai aprender a ter essa comunhão um com os outros, como Jesus nos pediu, amar uns aos outros como eu vos amo, né? Fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você, não é? Então, a mensagem dessa lição é maravilhosa. Se andarmos na luz de Jesus, a gente vai ter o entendimento real da situação e aí sim, o perdão não vai ser mais tanto sacrifício, não vai ser mais tão difícil. A gente vai conseguir entender porque nós somos todos filhos do Criador, irmãos em Cristo, e estamos aqui para evoluir, evoluir em qualidade, tendo o amor por base, o amor que Jesus nos veio ensinar, para que a gente possa tê-lo como modelo e guia e seguirmos a sua luz, porque ele está na luz. Então, é esse o entendimento que eu tive da lição. Então, agora vamos à nossa prece inicial, que é a nossa prece do Espírito de Verdade Carita, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós,
para os males do físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, das instituições, dos asilos, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. E vamos também, nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para o caderninho azul, dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho aqui a nossa listinha. Então, vamos pedindo que a espiritualidade possa auxiliar a todos que contém aqui na minha lista, em especial a Edna Batista, a Rita de Cássia Batista, ao Volney Barbosa de Paula, a Juraci Mendes de Oliveira, a Maria Aparecida Leonil do Porto, a Vera Lúcia e a Edi Batista, para que todos eles que estão aqui na minha lista sejam envolvidos com o manto da nossa Mãe Maria Santíssima e que eles fiquem firmes na fé e auxiliem no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, que também se encontra na nossa casa. E eu peço em especial para a Plínio Alves da Silva, o meu compadre, que faleceu essa semana. Então, para que ele tenha um despertar tranquilo, né? Não só ele, como todos que estão partindo, né? Nesses acidentes aéreos que tivemos aí nesse fim de semana passada, como todos aqueles que estão retornando para a pátria espiritual, em especial a ele, meu compadre Fê, né, que tenha um despertar tranquilo, né, e que ele aceite essa nova situação para que possa continuar a sua evolução agora do plano espiritual. Vamos também pedindo para o caderno dos dependentes químicos, né? Vamos também pedindo pela higienização no lar dos tratamentos que também se encontram na nossa casa e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. Vamos também pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim então a gente chega ao final de mais um plantão de oração, e eu convido a todos que estão presentes e aquele que vai vir mais tarde, para que possa encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E também peço também uma vibração especial para minha filha Lisandra, que hoje está completando mais uma primavera, que nossa Mãe Maria Santíssima envolva com seu manto sagrado, para que ela tenha bastante, né, saúde, força, êxito também no seu trabalho, que ela possa, né, ser uma profissional, né, íntegra, né, fazendo o que realmente ela estudou para fazer da melhor forma possível, contando com a ajuda do mentor dela, do nosso Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga e benfeitora. Parabéns, minha filha, nós te amamos. E assim, então, a gente encerra o trabalho, o plantão de oração de hoje, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos novamente para mais um plantão de oração. Então, que todos tenham um bom final de semana, né? Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.